Muito se debocha sobre a tipagem dragão em Pokémon, mas pouco se fala sobre a flexibilidade, vamos dizer assim, do tipo fada. Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cleiton Mo e eu vou dar continuidade ao quadro Questionando Tipagens. Dessa vez é a fada, estamos acabando. A fada? É o tipo fada. Dessa vez é o tipo fada, estamos acabando essas tipagens, né, pra poder fazer criar a tipagem fada, entendeu? Eu tava pensando. Estamos acabando porque não dá pra fazer de todos os 18, porque água é óbvio, alguns ali são meio óbvios, né, então não vale a pena fazer. E esse aqui já é o quarto vídeo, né? Então vamos começar. Bem, eu já fiz dragão, normal, fantasma e chegamos em fada. Tá, fada eu acho que é uma coisa que seria mais debochável se fosse desde o começo, né? Desde a primeira geração ela tivesse lá. Sim, galera, quem é mais novo não sabe, mas o tipo fada não existia logo no começo. Por exemplo, Clefairy, Snubbull era um tipo normal, Jigglypuff não era normal fada, era só normal. E alguns outros pokémons. Fada só passou a existir a partir da sexta geração em Kalos. Ajustando algumas coisas no competitivo, tá? Porque, enfim, quinta geração desbalanceou bastante coisa. E aí, por causa disso, dragão vinha de lá com o conceito dragão, todo mundo conhece aquele negócio todo. Depois que o conceito dragão ele foi aplicado de outras maneiras, na verdade, ele já era aplicado de forma diferente, por causa dos líderes dragão. Tanto a questão da Elite 4, quanto em Johto, não tinha só Pokémon chamado dragão. Alguns deles usavam, por exemplo, Gyarados, Aerodactyl. E eu tenho um vídeo explicando o motivo disso, tá? Depois assistam, é melhor colocar nos cards, eu tenho que lembrar de colocar esses cards. Mas quanto à fada, qual é a situação? Bem, primeiro a gente tem que explicar o que seria o tipo fada de fato, para saber sobre as interpretações dela. Fada, de uma maneira bem resumida, bem sucinta, é basicamente aquela criatura ligada a criar ou manter alguma coisa dentro da natureza. Alguma entidade que é voltada à criação, à magia, ao misticismo. É como se fosse uma entidade pequena da natureza, ou uma expressão pequena da natureza. Enquanto o dragão é associado à destruição, se a gente for no conceito mitológico, ou na força bruta, a fada é sobre artimanha e manutenção, fazendo o oposto declarado do dragão. Numa época, quando veio, né, o tipo fada, quando foi anunciado o tipo fada, houve muito questionamento sobre quem viria fada, por que fada, qual era o contexto de fada, que seria pego justamente por causa do tipo da dragão. E eu lembro de ter visto um vídeo que falava que dragão era destruição e fada era a vida. Mas existem outros conceitos ali envolvidos também, e eu acho que o que eu falei sobre uma parte da entidade da natureza ligada à criação fica de uma forma mais justa do que é fada. Então a gente pode pegar fadas, por exemplo, que são baseadas na mitologia celta, como no caso do Snubbull e do Gramble, que eles são baseados em Kusith, que é o cachorro do outro mundo. É uma criatura voltada ao outro mundo, é uma criatura folclórica, porque é a primeira classificação que eu vou trazer aqui sobre o que é o tipo fada, é criatura folclórica. Se ela for uma coisa do inconsciente coletivo ou algo desse tipo, ou de alguma mitologia especificamente relatado ao outro mundo, como no caso dessa que eu falei, ela é normalmente o tipo fada, porque ela vai ser uma criatura folclórica. Assim como, por exemplo, o Whimsicott, ele é fada também. Por que ele é fada também? Bem, a gente pode falar que no dia que tiver Brasil vai ter a versão dele Saci, porque ele seria basicamente Saci. Brincalhão, é levado pelo vento, brinca com o vento, sai, entra e sai, ninguém percebe, esse tipo de coisa. Então ele tem muitos contextos, até a cor da pele, do shine dele, inclusive, sobre o Saci. Então tem muita coisa. Mas falam que é de um conto, de não sei de onde, parará. Então, ele, de toda forma, é ligado a uma criatura folclórica. Da mesma forma, Clefairy, Clefable são ligados em criaturas folclóricas, no caso, as próprias fadas. Nesse caso, as Pixies, que é um conceito de fada mais recente, tá? Inclusive, o nome de Clefable em japonês é Pixie. Pixie. É exatamente esse, porque é esse contexto. No caso, Togepi, Togetic e Togekiss, eles são ligados a como se fossem fadas
do folclore da gente, mas adaptada ao folclore deles, né? Porque Togepi tá ligado a chegar perto de pessoas que têm um bom coração, que só evoluem quando se sentem bem energicamente ou algo desse tipo. E Togekiss é quase como uma coroa ou uma auréola, né? Alguma coisa desse tipo, para coroar alguém que é muito bom e que, enfim, só se sente seguro ali perto de uma pessoa de fato de bom coração. Então seria algo ali parecido com essa questão de fada. Essa é a primeira, na verdade, é a classificação básica. Outro grupo das fadas é o grupo dos doces ou das comidas, né? Eu já falei em outro vídeo que justamente as fadas elas são associadas a doces. Até a própria mitologia celta mesmo fala isso. Então, por causa disso, os pokémons que são comidas vivas em Pokémon, né, são fadas. Que aí, nesse caso, se entra o Perobarco, o Perorimo, né, Swirlix, Slurpuff, Bautzer, qual é o nome dele em inglês, minha gente? Pensa em inglês, desculpa. Dashboom, né, o Papimote, Dashboom, não tô lembrando o nome dele em inglês. Os cachorros lá, que são pães. All Cream, né, esses aí todos eles entram, tá? Normalmente não é objeto, como fantasma. Se vocês forem citar Mimikyu ou o Klefki, eles não são objetos, eles são entidades. Mimikyu é uma entidade e ele tenta passar a fofura através de uma entidade que ele não é. Por isso que ele é fantasma. É quase que o lado oposto da Ponta de Galar nesse caso. Enquanto que o Klefki, ele é um changeling, ou seja, ele é uma criatura folclórica. Ele tá no outro grupo que eu citei. Então esses dois, eles não são objetos. E o que é um perfume? Pronto, esse é o que chega mais próximo de ser um objeto. Só que como o primeiro é para ser tipo um pássaro, é como se ele fosse uma interpretação de Pixie, de como se fosse uma figura folclórica. Ele faz como o que eu falei da Clefairy. Ele é como se fosse o que seria a concepção da fada se os celtas fossem da realidade de Pokémon. Estivessem na realidade de Pokémon, que eles conceberiam como fada. Então, eles vêm como uma entidade folclórica também, porque eles não são literalmente um frasco de perfume. Eles exalam fragrância, mas eles não regurgitam a fragrância ou nada desse tipo. Eles são para parecer, como se fosse o caso, por exemplo, de uma flor, né? Mas, enfim, eles vêm como uma pixie, uma reimaginação de pixie. E aí o próximo grupo pode falar sobre outros tipos de fadas que não são forças da natureza, mas elas ainda são coisas folclóricas. Bem, Mawile, no caso, eles entram como uma entidade folclórica, estando no primeiro grupo, né? Porque ele é baseado num conto japonês. Só que ele é um pouco diferente. Ele brinca ali entre o que é uma entidade folclórica de fato, porque se você observar, os outros que eu falei são mais animalescos. No caso de Mawile, a inspiração é como se fosse um espírito vagante que se tornou uma entidade. Um pouco parecido de um dos contextos que eu falo sobre o que é tipo fantasma. E aí é o que bate. Muitas vezes quando você vai reportar entidades folclóricas ou algo desse tipo, normalmente Pokémon escolhe ou fantasma, ou fada, ou psíquico. E um dos exemplos que eu posso usar é a Ponta de Galar. A Ponta de Galar, ela é só psíquica, mas quando ela evolui, que ela se torna de fato um unicórnio, que é a Rapidash de Galar, ela é psíquico-fada, juntando justamente esses dois tipos envolvidos, né? Seria basicamente por isso que o Mawile não é só fada, ele é metal. Também em Pokémon ele era metal, mas enfim, teria essa colocação assim. Então nesse grupo a gente poderia dividir aqueles que são mais animalescos e aqueles que são mais humanoides, vamos dizer assim. E a gente poderia colocar junto dessa, que aí Fernando usou um termo que seria bom, que seria uma santificação dela, entre aspas, seria a Gardevoir. Até por todo o contexto do que é a inspiração de Gardevoir. Eu fiz um vídeo sobre a Pokédex de Hoenn, então se vocês querem mais detalhes, vou botar de novo aqui mais um card, ó, para vocês assistirem aqui, tá certo? E o outro grupo, do tipo fada, seria o grupo que são as forças da natureza, por si só dizendo, que seriam da criação. Nesse caso, basicamente, os lendários. Nesse caso, eu poderia citar Xerneas, que é literalmente a expressão da vida em Pokémon, associando aquele contexto que foi falado, que eu falei que eu tinha visto num vídeo alguns anos atrás, que fada é ligada à vida e à criação. E o outro seria Enamorus, por exemplo, né?
que ela é voltada justamente à procriação, porque ela é o vento da primavera, é o vento que vai trazer o amor, permitindo que o acasalamento aconteça e a procriação da espécie. E procriar a espécie é gerar vida. Então, ambos são forças da natureza, quase que etéreas, vamos dizer assim, pela sua lore, né? E que estão voltados a criar a vida, a dar a vida para dar continuidade. Mas, lembrando que as fadas, elas também podem ser traiçoeiras. A gente não vou colocar em outro grupo de classificação, eu vou colocar como curiosidade, porque existem alguns motivos. Um deles, eu te falei, expliquei com mais detalhes num vídeo que eu vou botar aqui também, de coisinha que é sobre fadas, especificamente, que é quando o cristianismo tentou suplantar a mitologia celta e trouxe fadas como vilão. E a expressão disso, dentro da lore de Pokémon, me lembra muito quando Valerie, se eu não me engano é esse o nome dela, a Gym Leader de fada de Kalos, ela fala pra Ash que as fadas, elas podem ser fofas, mas atrás de seus adornos, elas escondem suas presas. Podendo trazer suas armadilhas. Associando, me lembra muito a associação que o cristianismo tentou passar das fadas, mas como o próprio paganismo celta fala que não existe tudo só o bem, tem que ter o mal também. Então existe um perigo sim em interagir. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem. Se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam Vento de Primavera. E é isso. Valeu!